falamos. Muito legal falando, mas fala, hein? Aí, o próximo episódio, hein? Olá, pessoal, mais um Pod Gesene para vocês. E você já sabe, né? O Pod Gesene a gente traz empreendedores e empresários aqui da nossa região que sempre tem coisas muito interessantes e boas para falar pra gente. Hoje eu trouxe uma convidada que vai falar tudo sobre estética. E a gente já vai falar com a Brenda. Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores e os nossos parceiros aqui do nosso canal. Primeiro eu quero agradecer o Grupo Monteiro, tem 60 anos de mercado, grupo de facilities. Para quem não sabe, grupo de facilities, eles fazem segurança, portaria virtual e limpeza. Tudo que você precisar no seu condomínio, o Grupo Monteiro pode fazer para você, tá? E a outra parceira é a Fabi Bolos Artesanais, que olha, ela trouxe aqui pra você uns docinhos que eu tenho certeza, Brenda, você vai amar. A Fabi já esteve aqui também, ela é uma empreendedora da nossa região, é maravilhosa. E ela trouxe esse presente pra você. Ai, muito obrigada, Fabi, adorei. Você vai adorar, tenho certeza. Mas, Brenda, me conta, você tem uma clínica de estética aqui na Zona Norte? Sim, estamos aqui na Zona Norte, né, especialmente ali na Alameda Afonso Schmidt, número 119. E aí estamos começando aqui na região, né, fazendo toda a demanda de facial, corporal e também de tricologia, né? Então, que é uma inovação diferente do comum, né? Então, a gente sempre pensa em estética, só face e corpo, a gente estende até a parte capilar. Que é muito legal, Muito, né? Muito. Até porque o paciente, assim, dos cabelos, ele entra com a questão estética, mas é uma questão, assim, um pouco de saúde também que a gente acaba associando, porque o paciente tá perdendo o cabelo, né? Então, a gente precisa reaver aqueles fios que estão caindo por algum motivo, e aí é feito todo um planejamento e tudo mais. Nossa, bem completo, né? Bem completo para atender, assim, todas as demandas do nosso paciente. Bom, então você fez biomedicina? Sou biomédica de formação, iniciei já há alguns anos, comecei com um pezinho no laboratório, porque a princípio eu queria já, né, por que você escolheu biomedicina? Trabalhar com pesquisa, o sonho da minha vida era esse, né, e aí acabei iniciando na vida de laboratório, fiz mestrado na área. Mas você pensou em quê no laboratório? Você achou que eu adorava, ciências? Exatamente, eu adorava as aulas de biologia, né, bem escola mesmo, e aí eu falava, não, eu quero trabalhar com doenças que são negligenciadas, né. Nossa, doenças... descobrir a cura de alguma coisa. Depois Mas é um sonho, né? É um sonho. Depois eu fui ver que é muito difícil a gente conseguir elaborar, assim, alguma coisa sozinho. Não é impossível, né? Senão a gente não tinha grandes pesquisas saindo aí a todo tempo na literatura. Mas que é todo um passo a passo muito grande, né? Então, mas vim com esse pé da estética, do laboratório. Daí com esse pé do laboratório. E acabei ficando um bom tempo na área da pesquisa, né? Trabalhei com câncer de pele, então fiz vários estudos nessa área, né? E agora a gente tem a associação de estética, já com uma parte com um olhar, né, mais de consciência, mas também um olhar humano. Isso é muito importante. Você trabalhou no laboratório quanto tempo? Eu trabalhei cerca de uns 2 anos no laboratório, né? Uma parte de análise clínica, que é muito legal, né? Sim, de analisar exames, né, de realizar os exames. Então, é todo o processo, né, ali do paciente. Que é injetável. Então, você tem aquela mãozinha leve. A gente acaba ficando muito no laboratório, assim, no ambiente mais fechado, né? Mas, assim, a parte de interpretação, né, de exames, de realização, e até para saber hoje, né, se o nosso paciente está apto no quesito de saúde para poder fazer os procedimentos. Então a gente que eu acho que isso falta muito. Falta. Essa análise, essa bagagem falta. Porque às vezes o paciente traz pra gente, né? Tem procedimentos que a gente precisa saber se o paciente tem algum impeditivo de saúde, e tem paciente que tem ali algum histórico importante que precisa ser analisado, às vezes já finalizou o tratamento e tudo mais, mas é importante da gente estar ciente, olha, isso daqui impede de fazer alguma coisa ou não. Por exemplo, um paciente diabético não é um paciente elegível para fazer microvasos, que é o PEN, né, o tratamento de vasinhos. Então, assim, vai desde um cenário mais inicial até grandes complicações que o paciente pode ter, que podem excluir ele para então, assim, algumas intercorrências de uma clínica de estética convencional, assim, que não tem essa vivência que você tem, pode vir a ter essa intercorrência e não saber exatamente o que fazer. Exato, pode, porque perigo, se o paciente trouxer um exame, né, principalmente dependendo de exame de sangue, né, exames laboratoriais, se o paciente trouxer para você e você não souber fazer esse manejo de olhar, olha, o paciente tá beirando uma anemia, o paciente tá com alguma questão ali que impede, né, precisa ser vista antes de você dar sequência no tratamento estético, pode te predispor a intercorrências que você poderia ter evitado, né? Que acontece muito, né? Acontece. A gente vê nos noticiários, assim, sei lá, alguma pessoa... Porque, assim, a estética é um super negócio. Sim. Hoje em dia é isso, né?
E aí tem as donas da clínica de estética que às vezes elas não são da área de saúde. Sim, aí elas colocam profissionais, o ideal é que Isso. esses profissionais estejam habilitados para trabalhar, mas não tem aquele olhar clínico, né? Às vezes o profissional só chega lá, injeta, né, e não tem aquele olhar de, olha, vamos ver a saúde do paciente. Isso é importante, muito importante. E Saúde quando que é sempre primeiro. você tava lá no laboratório e quando que você quis mudar pra estética? Porque assim, são dois mundos muito diferentes. São dois mundos distintos, né? Aham. Mas me veio a vontade de realmente fazer atendimentos, né? Então, assim, no laboratório a gente não vê o paciente, né? As amostras chegam pra gente, Ah, tá. a gente não vê o nomezinho ali, mas não sabe quem é a pessoa por trás ali da amostra, né? E a gente acaba não tendo esse contato. Eu iniciei, né, então, com a parte da ozonioterapia, que era um modo que eu tinha de conseguir fazer atendimentos, né, fora ali do ambiente de laboratório. Na época que você estava no laboratório mesmo, você já começou a atender? Tava no laboratório e aí já conciliando com a parte da docência, né? Então já veio esses dois ganchos. A gente já vai chegar nisso, porque ela dá aula em faculdade, tá? Veio esses dois ganchos. E aí eu notei e falei, nossa, eu preciso de alguma coisa que eu consiga ver o paciente, não é só exame e tudo mais, né? Então aí eu fui saindo um pouco do cenário de laboratório, trabalhando na docência com a ozonioterapia. E aí o paciente da ozonioterapia me abriu, né, uma portinha ali Começou a pedir procedimentos estéticos. E aí são coisas distintas, né? A ozonioterapia é separado da estética em si. E aí o paciente, você faz tal procedimento, botox, preenche... Não faço, não Porque faço. assim, você tava pensando mais na saúde, Mais na saúde. saúde. Porque a ozonioterapia vem com essa parte integrativa. Que assim, eu já fiz. Era pra tirar dor e realmente melhorou muito. Muito. Desinflama, ajuda demais. Então, assim, eu fazia já essa parte de dores, né? Dá pra gente associar com a estética, eu fazia algumas coisas já a princípio, na época. De estética com ozônio? Dá pra fazer não estria, sabia. celulite, fica muito legal, né? Nossa, não sabia. Mas as outras coisas que a gente pode associar, eu não trabalhava, né? Porque aí já era parte da estética de fato. E aí veio esse gancho, eu falei, olha, não, preciso olhar pra isso, né? Tanto pra agregar valor pro meu paciente, mas também pra conseguir ter outras opções, né? Pra poder fazer o atendimento. E nessa época você não tinha clínica ainda. Ainda então você não. mexia com ozonioterapia e dava aula. Dava aula, exatamente. Aí a gente tinha essas duas esferas, né? E aí eu vi uma noção, falei, olha, tá aumentando a demanda de atendimento, né? E aí eu falei, não, eu preciso realmente vir com espaço pra chamar de meu. E aí, assim, eles queriam lá, eu quero saber se você faz botox, quero saber se você faz, sei lá, preenchimento. E aí você não atendia, mas você tinha algum receio de fazer? Não, então, na verdade, assim, a gente tem que fazer uma pós-graduação, né? Quando você não vem habilitado da biomedicina, já da graduação, né? Minha esfera toda era de laboratório e pesquisa, então eu vim com essa bagagem, né, de atendimento, trabalho em laboratório, do mestrado, então a minha vida era bancada de laboratório, né? E a ozonioterapia vinha como, né, uma parte mais humanizada de eu estar lidando com o paciente, não só com amostras, né? Fora a docência também, né, que a gente tinha que passar o conhecimento, e aí a ozonioterapia veio num bom momento. Mas aí, então, eu falei, não, preciso, né, me aperfeiçoar, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar, né? E aí foi onde eu entrei com a parte dos atendimentos na estética, com a realização da pós-graduação, né? E aí não parei mais, adorei. Não parei mais. Tem esse lance, né? Quem tá muito no laboratório, eu já ouvi isso, tá? Quem tá muito no laboratório e trabalha muito na parte da saúde, acha que estética é muito pra quem, sei lá, ainda não entendeu muito bem esse lance da saúde, coisa. Porque assim, dá pra unir muito os dois, né? Exatamente. E você via dessa forma? Via. Por muito tempo eu vi, né? Porque a gente via ali as intercorrências, a gente tinha que analisar os exames e muitas vezes quem injetava, às vezes acabava não olhando pra essa parte, né? E aí, assim, eu noto que ao longo dos anos, né, a estética evoluiu muito, muito, assim, tanto com a produção de novos produtos, então as próprias indústrias viram, né, necessidade tanto de comércio, né, no quesito concorrência, mas também de melhorar os seus produtos em qualidade, né? Então, assim, a gente teve mais opções de produtos seguros para trabalhar. As pesquisas, né, e a parte científica que saiu em cadáver fresh frozen, né, veio ali, que são aqueles estudos em cadáver fresco, né. Tem até curso pra isso, mas o pessoal, tanto que tem vários pesquisadores... É pra pessoa entender muito melhor o corpo, é isso, sim, né? Sim, pra gente poder ver os tecidos. Então, assim, embaixo da pele, o que tem, né, embaixo da pele? Se a gente colocar o produto, um preenchedor, a toxina botulínica, se a gente colocar ali, onde que vai ficar, né? Então, pra gente poder se precaver da intercorrência, porque assim, senão a gente não sabia como resolver.
há um tempo atrás era difícil quem sabia fazer manejo de intercorrência de estética. Então, se tinha algum problema, a gente tem não muitos sabia problemas, o que fazer. isso é complicado. Exatamente. Então, Uhum. assim, felizmente a gente vem tendo uma evolução muito boa de saber como que o produto vai se comportar. As indústrias fabricam produtos mais versáteis, mais biocompatíveis, com menos chances de intercorrência no quesito alergias e rejeição pelo paciente. E aí a nossa parte, enquanto injetor, entra na questão da técnica segura, né? Então isso é muito importante. E também eu acho que sim, não sei se eu tô falando besteira, mas Uhum. o que eu percebo hoje é que, assim, a harmonização facial, que é o grande lance, né? Sim. Ele tem vindo agora, tem muita gente que tava fazendo uns exageros. Eu não sei se é o paciente que pedia ou se era o profissional que fazia. Mas agora tem gente retirando, fazendo quanto mais suave, melhor, sei lá. Os dois, né? Tá. Tanto o paciente que vem com aquela vontade de não, eu quero mudar drasticamente, traz Quero algumas mostrar que eu questões emocionais também, de não, olha, isso aqui não é legal, eu nunca gostei disso, eu sofria bullying, alguma coisa assim no passado, e eu quero que você resolva isso assim, magicamente, né? E aí, às vezes o paciente, não, eu acho que vai ficar legal, e a gente vai puxando ali vários procedimentos. Tem coisas que são indicadas, tem coisas que não. Então vai do profissional injetor dar uma freada no paciente de, olha, isso aqui te cai bem, isso aqui não te cai bem, né? Olha, primeiro é interessante fazer o procedimento X e depois a gente pensar no procedimento Y. Que é o planejamento, né? A fazer um planejamento bem adequado e personalizado. Até porque o paciente, realmente, ele é leigo. Por mais que a gente tenha muita informação hoje na internet, né? Querer às vezes não é poder, né? Exatamente. Eu quero ter, sei lá, um perfil aqui e tal. Não te cabe. Ou às vezes, assim, não cabe esteticamente, não fica legal pro seu perfil. Ou às vezes não te cabe porque não pode fazer aquilo naquele momento, né? Então, às vezes o paciente, assim, ele vê marca, ele vê o que o influencer falou. E aí ele chega na clínica e você percebe que, assim, ele fala, eu queria pôr botox aqui, ó. Falo, não, pera lá. Então, assim, me fala qual é a sua dor. Porque se a gente colocar botox aqui, sua boca vai cair, porque o botox não põe aqui. Então, o paciente, às vezes, não sabe qual que é o produto, né? Então, assim, o paciente, ele vem com uma ideia. Vai da nossa capacidade de profissional ir lapidando. Então, olha, o que te incomoda? É o profundo aqui? É esse gelzinho? O que tá te incomodando? E aí, a partir disso, a gente planeja, olha, então, mais indicada, primeiro o procedimento X, depois o Y, e assim a gente vai indo. E assim, sempre com muita cautela, principalmente com preenchedor, que acho que o que mais dá essa rejeição... Então, eu não sei se foi uma febre. Foi um pouco. Foi. Porque, assim, muita gente com aquilo super marcado, né? Principalmente aqui, como chama aqui? Aqui é região de maçã do rosto, mas região malar, né? Se você não fizer um planejamento, não fica legal. Então, assim, o paciente mais jovem, super já tem uma pele mais firme, né? Então, assim, super cabe, mais volume, dependendo tem colágeno, do que você... né, amiga? Tem colágeno. Dependendo do que você quer modelar, fica legal. Agora, um paciente com uma pele mais madura, primeiro a gente repõe o colágeno, depois a gente vê se precisa, se cai legal tem os preenchedores. A pele primeiro? Tem que estruturar. A pele é músculo, né? A pele. O músculo a gente trabalha com a toxina, né? E aí, justamente com relação às rugas, que a gente tanto teme, né? Então, a toxina, ela vem como um fator aí importantíssimo. Eu brinco que o Botox é a cereja do bolo. Mas se o paciente se queixa de flacidez, uma queixa que eu recebo assim, olha, pelo menos uma vez por semana. Paciente, olha, meu bigode chinês tá fundo. E aí o paciente acha que ele já tem que preencher. Mas dependendo, né, de como tá o restante da pele, se o paciente nunca fez nada, né, de procedimento estético preventivo, a gente fala, olha, se a gente pode preencher, você vai até gostar na hora, né, vai realmente resolver, mas assim, daqui a pouco vai pesar, porque a sua pele não tá com estrutura para receber esse volume de preenchedor. Então, mais indicado é um bioestimulador para repor o colágeno perdido e depois, se necessário, a gente pode sim preencher, mas pouco volume. Eu acho que o segredo do preenchedor é pouco volume, porque aí você consegue manejar pontos de sombra, que dá aquele aspecto de, tá fundo, tá flácido, tá caído, e a gente consegue dar uma ancoragem, uma iluminada, mas sem aquele exagero, pra não ficar... Que é o bioestimulador de colágeno. Bioestimulador de colágeno, ele é um ponto importante, mas ele pode ser associado com preenchedor, mas aí é que o paciente, às vezes, ele quer preencher logo de cara. Ele não sabe, ele é leigo, né? Exato, e é por isso que a gente tem que barrar exageros. Sim, com certeza. O bioestimulador, então, ele vai trabalhar no onde se produz o colágeno, é isso? Isso. Na camada dérmica, a gente tem as células fibroblásticas, né? Então, são elas que produzem colágeno e elas fazem essa produção até uns 30 anos. De 25 a 30 anos. É muito novo, né, gente? No auge. Ai, gente. Eles fazem essa produção. Parando muito rápido. E aí, depois dos 30, elas começam a parar essa produção. Então, elas, né, cessam ali os trabalhos e a gente começa a não produzir mais e ainda degradar o que foi produzido até os 30. Porque a gente entende o que o nosso corpo
corpo pensa? Vou dar o start no envelhecimento. Então, o indivíduo já cresceu, né? Já saiu da infância, juventude, tá na hora de começar a envelhecer. E aí, então, nesse caso, é um processo natural, né? O que a gente chama de envelhecimento intrínseco. Então, não tem como evitar. Todo mundo vai passar por todas as idades. Se tiver, né? Exato. Se Deus quiser, vai passar Exato. por isso. E aí, nesse caso, o que a gente pode fazer é o gerenciamento do envelhecimento. E aí é onde a gente vê, o paciente, tá, ele tem uma certa idade, essa pele já tá com flacidez, não tá? E aí, se houver a flacidez, a gente faz a aplicação do bioestimulador de colágeno, que são microesferas que vêm, né, geralmente líquido pra gente fazer a aplicação. Dá pra fazer com fios também, os fios de PDO também geram um estímulo de colágeno. Mas basicamente a ideia é gerar um processo inflamatório controlado que fala basicamente assim pro sistema imune gerar uma inflamação e acordar os fibroblastos. De olha, gente, acorda, vamos produzir colágeno, né? Tem A gente alguma coisa precisa aqui de colágeno de volta. E aí a gente começa a ver melhora da qualidade da pele, né? Então o bioestimulador ele vem com mais como um tratamento do que realmente um volumizador, né? Então assim, é a associação de técnicas que é o ideal. Você falou um negócio que eu achei super interessante. Vou falar de mim, né? Com 30 anos não tinha tudo isso na estética, né? Eu já tenho um pouco mais de 40. Então, eu acho bem legal, porque quem tá fazendo 30 anos agora já pode começar a fazer um estímulo pra pele Já. pra envelhecer melhor, né? Exato. Que legal. Não, é interessante, assim, então quem fez 30, né, então, sabe, 30 esse ano, por exemplo, já consigo fazer ali pelo menos uma sessão anual, porque a gente vai começar a envelhecer e a gente perde cerca de 1% de colágeno a cada ano, né, então, assim, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50 em diante, a gente vai tendo uma perda considerável. Então, se você fizer pelo menos uma sessão ao ano, já faz uma manutenção, então uma sessão ao ano com um pouquinho de toxina botulínica, que é o Botox, ao ano também. Porque assim, o Botox, ele vai paralisar o músculo. Isso. E aí, se a gente não paralisar o músculo, ele vai fazendo aqueles vincos. Vai. Né? Na verdade, o músculo tá embaixo e a pele por cima. Então, é músculo, né? Tem um pouquinho de gordura por cima e depois camada dérmica e epidérmica. O músculo, conforme a gente sorri, a gente faz movimentos faciais, ele vai apertando a pele. Ele apertou hoje, amanhã, e com o passar do tempo, esse movimento vai gerando uma fratura na pele, né? E aí, assim, quando a gente é mais jovem, a gente fala, mas só surge o pezinho de galinha, a ruga quando eu sorrio, quando eu faço a expressão do bravo, ainda não tá nada marcado, mas conforme o tempo vai passando, né, esse vinco vai acontecendo com tanta frequência que a pele fica machucada. Realmente aí torna-se de uma ruga que até então era só de movimento, que é a ruga dinâmica, passa para uma ruga estática. E aí a ruga estática é aquela coisa, o paciente com ruga estática faz botox? Com certeza. Assim, enquanto estiver respirando e não quiser ruga, tem que fazer botox. É vida. É vida. E aí, nesse caso, mas eu já tenho uma ruga profunda, já se tornou-se uma ruga importante, tudo bem. A gente faz a toxina para diminuir a força desse músculo e não piorar essa ruga. E a gente faz alguma outra coisa, pode ser uma tecnologia ou pode ser algum outro injetável, para essa ruga minimizar, né? Então, cai muito bem fios. De tecnologia seria um aparelhozinho. Pode ser, desde um ultraformer, um laser, alguma outra coisa legal que a gente possa associar para melhorar a qualidade da pele. Porque você paralisou o músculo embaixo, né? Então, em teoria, ele vai diminuir a sua força, né? Não é que ele paralisa 100%, mas ele diminui a sua força. E aí, em teoria, a gente não vai ter um agravamento daquela ruga. Mas a ruga já tá lá, já tá instalada. Então, eu preciso de alguma coisa, né? Pode ser outra injetável tecnologia, para minimizar aquela ruga e a gente ter a pele mais lisinha. Porque às vezes o paciente, ele fala, mas essa ruga aqui, ó, e você vai ver a ruga já tá muito profunda. E fala, então, ó, cai legal a toxina botulínica, que é o Botox famoso, mas também a gente vai ter que fazer alguma outra coisa, porque só o Botox não vai resolver. Ele vai paralisar, mas você ainda vai ver a ruguinha ali. Então é importante. Aí primeiro faz o aparelho para depois o último Botox. Você pode associar. Geralmente, tecnologia a gente não faz no mesmo dia do injetável, né? Mas aí você faz um planejamento de qual que vai ser a tecnologia, né? Junto com o Botox. Então aí você faz um planejamentinho legal, né? Pra poder preparar. Tem que ver se vai precisar de mais de uma sessão desse outro recurso pra ruga. E a gente vai fazer. É muito legal, né? Porque não, dá pra fazer. E assim, é personalizado. Então, assim, a gente pensa uma coisa, ó, pra você é um protocolo, pro outro paciente é outro, e assim vai indo, assim, de acordo com as necessidades de cada um. Por isso que não dá pra ficar seguindo, eu brinco, né? Eu falo, gente, não segue o influencer X que fala, não faz, vamos fazer um planejamento pra você, o que você precisa. Às vezes depende do que é o que o influencer tá mostrando, ele quer vender aquilo. Exato. Né? Ele tá mostrando ali porque ele tá vendendo aquilo. Exatamente. Mas é legal porque, assim, pelo que você tá falando, tem todo um estudo, né, pra fazer um planejamento pra cada pessoa. Exato. E depende do histórico dela. Você tá me falando de tudo. Como você tem essa análise aí clínica que você já trabalhou bastante, você consegue ver
o que ela fez de ruim até pra pele dela, né? Se ela usou o protetor e tudo mais, você estuda bem direitinho. Bem direitinho. Pra a gente depois vê fazer o tudo. planejamento. Isso é Ver muito se não legal. tem nenhum processo inflamatório ocorrendo, se a gente precisa suplementar alguma coisa, porque às vezes também, não só pra pele, mas também pra cabelo, o paciente, mas eu não tenho força, né, pro cabelo, a pele é fraca, a pele tá ressecada, então a gente pode pensar tanto suplementação quanto um skincare bem planejado, né, com consultoria de pele, a gente consegue fazer todo um manejo. E assim, é desde o cuidado da clínica até o cuidado em casa, então o paciente também tem Tem a lição de casa. o dever de casa dele de, olha, você vai usar o protetor solar, né, você vai melhorar a ingestão de água, são hábitos até que eu brinco que são bobos, mas que a maioria de nós come bola no dia a dia, né, de dormir pouco, se alimenta mal, não bebe água, não passa protetor, então vai tendo todo esse combo de coisas que vão dando uma prejudicada ali na pele. Mas assim, eu falo sempre pra todo mundo. Eu uso protetor solar mesmo antes da moda e tal. Uhum. Do protetor. O primeiro protetor solar que eu usava era um Hidrafil. Não sei se você lembra. É muito antigo. Porque eu tinha manchinhas. Sim. Então a minha dermatologista já passava pra eu... Não podia sonhar em sair na rua sem, né? Eu tenho melasma. Não, é Então, importante. se eu não passo, eu passo desde os meus 20 anos. Então, assim, antes de virar moda... De ser moda. É. Não, Mas melhorou hoje muito, em né? dia, aí quando eu vou em alguma clínica de estética, eu falo, nossa, tá a pele boa e É. tal. Assim, claro, tem umas marquinhas, não sei o quê, mas a pele tá... Mas tá, é diferente. O paciente que eles se falam cuida isso. já há alguns anos com relação até ao skincare mesmo, né? Que a gente fala, não é só injetável, é o skincare em casa. É, Porque não o paciente- dormir com maquiagem não é Exato, bobagem, né? Não é bobagem, parece besteira. Pensa, hoje só hoje tudo bem, um dia aconteceu, mas agora Chegou a frequência... bêbado lá? Dormi, nem vi, ai, tchau. Mas, beleza. Agora, a frequência, tipo, todo dia eu faço isso, ninguém já sabe mais o que é o rímel antigo, o que é o rímel novo, a base antiga. Aquela coisa tudo, bonita, né? aquele reboco. Aí não fica legal, porque a pele vai sofrendo em top pora, e dá acne, né, que é a espinha, aí é o cravinho, aí são outras demandas de pele que vão surgindo também. Então a gente tá falando tudo de facial por enquanto. Sim. Vamos falar um pouco de corporal. Corporal. Tem Vamos lá. injetáveis pro corporal? Tem injetável e tem tecnologia. Então, pro corporal, as maiores demandas que a gente recebe na clínica são estrias, né? Seja por gestação, ganho de peso, crescimento rápido, né? Então, a gente tem um cenário de estrias em várias regiões do corpo. Eu sempre ouvi falar que estria não tinha o que fazer, não tinha cura. Então, a estria, na verdade, ela é uma ruptura, né, do colágeno e da elastina que tá na pele, né? Então, por algum desses motivos, gestação, ganho de peso, crescimento acelerado, acabou rompendo aquele tecido. Rompeu uma vez, não volta mais. Realmente, assim, a gente vai conseguir tratar a pele para melhorar o aspecto, né? E aí eu sempre falo pro paciente, a gente vai conseguir dar uma mascarada, porque às vezes o paciente, eu não ando com shorts, eu não uso mais top, eu não uso biquíni. Aí tem um problema Exato, pessoal dele a também, imagem, né? A imagem né? dele, né? E a gente fala, olha, se a gente conseguir disfarçar, diminuir profundidade, deixar o tom, né? Porque geralmente a estria, ela passa daquela vermelhinha pra branca, deixar ela mais igualada com o seu tom de pele, vai ficar melhor? Sim, Pra vai ficar melhor. Pra não ficar tão destoante, né? Ficar aquela coisa mais homogênea, né? Então, assim, não dá pra reverter, mas a gente consegue dar uma gerenciada nesse aspecto dela, né? Tem a questão da gordura localizada, que todo mundo chega, a pochete, né? O culotinho, o flanco. E aí, assim, é uma demanda frequente, né? Até pra quem faz academia, porque vira e mexe. Não sai, cara. O paciente fala, não, mas eu faço abdominal, e eu treino, eu escalo, eu faço crossfit, e tem aqui uma região que não vai embora. Então, a gente tem os tratamentos pra isso. Tem também pra celulite, que é uma vilã, né? Então, a retenção de líquido, ela tem que ser observada também pra gente ter A celulite é gordura localizada com a retenção de líquido. Retenção juntos. Daí eles fazem aquela... Aí tem os graus, né, de celulite, né? Então, quanto mais a gente puder gerenciar, é melhor, né? Pra gente ter uma melhora num aspecto como um todo. E o que dá pra fazer de injetável? Dá pra fazer... Então, tem... O pessoal chama de enzimas, né? Mas de atividade enzimática mesmo não tem nada. Mas são os ativos que a gente usa na intradermoterapia pra gordura, pra celulite, pra estria, pra flacidez, né? Pra toda essa parte, dá pra gente fazer ozonioterapia. Né? Você falou no começo. Dá, eu nunca tinha visto. Sério, eu nunca tinha visto. Tem gente que usa carboxiterapia também, é que eu Ai, só tinha já fiz ozônio. Um carboxterapia eu fiz uma vez, meu Deus, não aguentei de dor. O carbox, Eu ele é não dolorido. aguentei. O ozônio também não vou mentir, tá? Eu sou Nossa. defensora do ozônio, mas ele também Eu tava na dolorido. esperança aqui. É que quanto mais inflamado, que a gente tem que pensar, um tecido com gordura, um tecido com celulite, ele tá inflamado. Pode reparar, se você tem às vezes aquela celulitezinha na coxinha, você esbarra no móvel assim em casa, você fala, ai, doeu. Né? Porque é um tecido dolorido, ele é um tecido inflamado. Então, quanto mais inflamação tem, mais os gases, tanto o CO2, que é do carbox, quanto o ozônio, eles vão dar uma incomodada. Com o tempo, isso vai melhorando ao longo das sessões, melhora bastante.
Não, melhorou mesmo. Eu fiz um tempo, gostei bastante do Não, resultado, um bem resultado legal. muito bom, muito bom. Então, de injetável, geralmente, são essas partes, dá pra usar microagulhamento. Tem também as tecnologias, né? Eu adoro pra gordura localizada, em especial a criolipólise. Amo, muito boa. Dá muito resultado também, né? Muito resultado. A criofrequência e a radiofrequência, né? Então, a gente tem A várias... radiofrequência, quando a gente faz, parece que não é nada, né? Parece que é só ali, ó, deslizando. Mas é bom, né? Não, A ela ajuda radiofrequência é muito. boa pra flacidez também. Para flacidez, para gordura, e você pode associar tanto com injetável quanto com outras tecnologias. Então, o paciente chegou lá na clínica, ele quer fazer uma criolipólise. No futuro, depois, né, do resultado final, pode associar com rádio? Pode fazer outras técnicas. Então, assim, eu digo que assim, é ver qual que é o perfil do paciente, então qual é o cenário que a gente está hoje e fazer um planejamentão de onde a gente pode chegar, né, em quanto tempo e ver direitinho o que é o mais indicado para o paciente. Mas assim, também tem que associar com a alimentação, porque não há milagres, né? Sem dúvida, não, eu brinco assim, não existe o santo milagreiro, gente. Infelizmente, a estética, ela precisa da tríade, né? Então, é a estética, a alimentação e o exercício. Precisa fazer. Então, assim, principalmente pra corporal. Facial nem tanto, né? Mas pra demanda corporal, tanto de perda de peso, celulite, né? A gente fala, gente, precisa fazer a parte de vocês. Então, a lição de casa do paciente é essa, né? Realmente fazer a parte de cuidar da alimentação, porque não adianta nada. A gente faz o tratamento na clínica, o cliente sai de lá... Você sua lá pra tirar e a pessoa não ajuda. Aí eu vou no rodízio de pizza. Então, assim, claro que a gente tem um balanço ali na semana, tem o dia do lixo, né? Pra comer alguma coisinha ali legal. Mas, assim, não dá pra você abusar muito. Então, tem que ter, assim, um foco, né? Tanto que, assim, na clínica, geralmente eu faço associação da parte dos procedimentos com a suplementação. Então, eu já dou pro paciente ali, né, o pacotinho dele de, né, suplementos pra, olha, não bobeia, vai comer alguma coisa, toma um suplemento, né? Faz ali a sua parte, passe com a nutricionista pra elaborar uma dieta legal. Você tem um nutricionista lá? Você não passa dieta? Não, eu não mexo com dieta. Não, a dieta é sempre com o nutricionista. A minha suplementação é justamente pra acelerar a queima de gordura, pra diminuir a retenção de líquido. Mas a dieta, do que o paciente vai comer nas refeições, aí é com a parte com o nutricionista ou com o nutrólogo. E você tem essas parcerias? No momento não, mas acho que é importante a gente fazer. É bem legal. Uma indicação legal onde eu trabalho, a gente tem a clínica escola de nutrição. Então, geralmente é um gancho que eu puxo, mas bem é legal. aberto ao público. Não, é bem legal. Porque assim, é isso, né? Se você não fizer as coisas assim em paralelo, Exato. vai chegar lá e não faz exercício, como muito mal, é aí que você vai falar. Não, aí você fala, tá, mas e aí? Fez a sua Você parte? vai gastar dinheiro aqui, você vai gastar dinheiro aqui, não vai ter E resultado. tem que treinar. Então, assim, vai procurar uma academia, vai fazer ali o crossfit, alguma coisa que te agrade. Não importa o quê. Pode ser uma natação, uma hidroginástica, corrida no bairro, alguma coisa que você ache legal. Tem que queimar caloria. Tem que queimar. Então, assim, a gente ajuda a acelerar a queima, mas se você não proporcionar essa queima efetiva, a gordura armazena de novo. Na verdade, assim, o que eu acho de tudo isso que eu já ouvi, tem vários clientes e tal, eu acho que assim, começa com alimentação, exercício, e aí depois você vai pra estética. Porque se você fizer estética primeiro, que todo mundo acha que é o mais fácil, não vai adiantar que é só deitar nada, lá né? e receber o tratamento. venha. Não é assim. Então aí a gente fala, meu, Isso falando, a gente tá falando do corporal, né? Corporal, Porque facial não muda nada, é pode tranquilo, pode, né, viver sua vida normal. Pode ir lá agora. Pode ir lá agora, chega lá. E o capilar também não demanda essa parte de exercício, mas a alimentação influencia. no capilar? Então conta um pouco do capilar, que achei super interessante você ter os três. Capilar é muito importante. Então, assim, as duas frentes que a gente atende é a calvície, tanto feminina quanto masculina, embora é uma queixa frequente mais nos homens, né? De, tô com a entrada, aqui em cima tá faltando o cabelo, como também a queda de cabelo, né? Que o nome bonitinho dela é eflúvio telógeno. Então, eflúvio telógeno. É um palavrão, né? É o nome bonitinho dela. Porque o paciente fala, eu tô lavando o cabelo, ou quando eu penteio, cai tufo pela casa, eu tô ficando careca. E aí a pessoa tem aquele desespero, porque cai em grande quantidade, né? É diferente da calvície, que a gente começa a ver ali um afinamento, mas você demora pra notar, né? Então, o paciente da calvície, ele fala, eu tô com a piscina, vem do fundo da piscina, tá raso, né? Mas porque gera o afinamento dos cabelos. Agora, o paciente de queda, ele cai de tufos. E aí o paciente se desespera, fala, meu Deus, tá caindo um bolo de cabelo na minha mão, eu vou ficar careca. Mas começa com afinamento e depois é pros tufos então, ou não?
São duas vertentes diferentes. A alopecia androgenética, que é o nome bonito da calvície, né? Ela geralmente tem essa questão genética, como o próprio nome diz, e aí, tanto feminino quanto masculino, a gente vai ter que lidar isso porque tá no nosso gene, não tem como curar, de fato, né? O que a gente faz? A gente faz um gerenciamento, isso é importante de ser feito. Então, a gente faz suplementação, a gente faz sessão de consultório, justamente porque o primordial, a chave mesmo, é a gente fazer a inibição de uma enzima chamada a enzima 5-alfa-redutase, que justamente ela faz a conversão ali de testosterona para DHT, que é a dihidrotestosterona. E é ela que gera o afinamento, em especial nos homens. As mulheres geralmente não sofrem tanto, né? É mais os homens mesmo que vão sofrer com isso, mas a gente tem aí os suplementos para poder fazer a inibição dessa enzima e diminuir, dar uma freada. Mas a gente tem, sei lá, talvez problema hormonal, não sei, mas tem épocas da nossa vida que eu sinto algumas épocas que meu cabelo tá mais fininho, principalmente aqui na frente e tal. Acontece. Isso tem a ver com hormônio, tem a ver com emocional? Pode ser flutuação hormonal, né? Uhum. Quando o paciente tem alopecia androgenética, que é a calvície, ele já nasceu com ela, ele vai conviver com ela pra sempre. A gente pode gerenciar. Agora, quando é essa queda de cabelo mesmo, que a gente fala, não, tá caindo tufos, que é o eflúvio telógeno, aí alguma coisa aconteceu. Geralmente, a gente volta uns 3, 4 meses pra trás na vida do paciente e fala, aconteceu alguma coisa. Entendi. Principalmente emocional, né? Aí a pessoa busca na memória, sim, né? E a gente tenta reaver isso. Cabelo fala muito de passado, né? Então, assim, o que a gente tá vendo hoje reflete alguns meses ou anos atrás. Então, o que aconteceu lá atrás? Você cuida do cabelo, né? Fez química? Teve alguma questão emocional que influenciou, né? Então, a gente avalia esses cenários. Fora a questão de oleosidade, né? Seborreia, que é a caspa. Então, a gente também faz esse tratamento. E para paciente também que precisa de suplementação e também indicação de planejamento capilar, cronograma, né? Para crescimento. Porque às vezes o paciente chega, mas meu cabelo não cresce, ele não passa aqui do ombro. E aí às vezes o paciente faz tintura ou descoloração. Eu falo, Aine, de quanto em quanto tempo que você retoca a sua raiz? Todo mês. Eu falei, então não tá crescendo o cabelo? E aí o cliente, nossa, é verdade, o cabelo tá crescendo, porque se eu preciso retocar é porque tá crescendo. Sim. Na verdade, o cabelo tá quebrando, então alguma coisa tá acontecendo ali pra essa quebra acontecer. Pode ser um trauma físico, né? Eu prendo muitos cabelos, alguma coisa assim. Ou pode ser cabelo fraco, né? Então a gente precisa estudar ali se a gente consegue fazer algum manejamento, né? De gerenciar. Mas de dentro pra fora, né? De dentro pra fora. E vai ter que esperar o cabelo repilar, né? Então, assim, se é uma área que tá sem cabelo, né? Por exemplo, o paciente calvo, ou paciente com alopecia areata, que é quando some temporariamente uma brechinha na barba do homem ou nos cabelos, né, de ambos os sexos, a gente tem que esperar o cabelo crescer. Então a gente vai estimular. Suplemento e mais estímulo que você faz na clínica. Na clínica. Então, sessão de consultório, né? Que a gente faz tanto avaliação, né? Mas depois planeja e faz a sessão de consultório, como também em casa. Então, o paciente recebe a suplementação em casa, recebe qual que é o shampoo que ele vai usar, qual que é o condicionador que ele vai usar, com que frequência ele vai lavar os cabelos, porque tudo isso vai influenciar, dependendo do cenário que estiver acontecendo ali. Caramba, a gente entra no consultório, então, e faz tudo. Já faz tudo. Como é que tá o cabelo, o rosto, o corpo. Como é que tá tudo? Já me conta. Que aí Nossa, já é muito tudo. legal. Bem completo mesmo. Sim, não. A gente e assim, você dá aula, dá pra ver que você realmente você é professora. Sim, não, é o jeitão, né? Começa a desembesta a falar. Não, você explica muito bem, a gente fica assim, interessadíssimo, né? E é bem legal, porque assim, é muito complexo o que você faz, né? E são 3 áreas totalmente diferentes. Distintas. E aí, você conseguiu montar o seu consultório, né? A clínica agora, esse ano. E você já dá aula. E você dava curso também? Sim. Você continua dando curso? Sim. Então, eu já dou aula para graduação já tem um tempo, né? Então, já muitos alunos já passaram, já se formaram, hoje são meus colegas de profissão. E a gente traz os cursos, né? Tanto de ozonoterapia, quanto de injetáveis. Então, para justamente na parte da estética e da ozonoterapia, pro aluno pegar a mão. Tá. Porque quando a gente se forma, a gente não tem a mão da seringa, da cânula, a gente tem medo de fazer o procedimento, né? Então, a gente às vezes se forma e fala assim, não, eu não vou fazer preenchedor. Tá com medo ainda, né? Tá com medo ainda. Não é especialização, então, que ele faz com você. Ele vai fazer só um... É um curso livre, é uma capacitação. Então, assim, a habilitação mesmo, né? Seja o biomédico, farmacêutico, qualquer outra área da saúde, né? O dentista, que ele vai adquirir, ele precisa da pós-graduação, né? Então, aí tem que buscar uma instituição de ensino. Mas, na clínica, a gente oferta os cursos de capacitação, que justamente é pra perder a mão. Então, assim, vamos lá, com o paciente modelo, eu vou pegar na sua mão e a gente vai fazer junto um
botox, a gente vai fazer junto um preenchimento, a gente vai fazer junto o bioestimulador. Bom, pra quem é leigo, então é assim, ó, aprendi a dirigir na autoescola. E aí tem aquela autoescola pra quem já tirou carta. Exato, pra perder o medo. É com você, é pra perder o comigo. medo. Muito legal. Pra perder o medo, porque senão a gente não consegue praticar. Ou às vezes precisa de tempo de prática, né? Ah, eu vi ali na aula, quando eu tava me formando um pouquinho e já não lembro mais. E passa, né? Esquece. Uhum. É igual andar de bicicleta, você tem que praticar, é igual dirigir, tem que praticar. E depois que você pegou a mão, não esquece mais. Com você consegue fazer essa prática, né? Toda a teoria já teve teoria nos cursos. Isso. E faz o curso livre com você para ter essa parte mais prática. Eu reforço a teoria, então a gente tem uma parte teórica para relembrar conceitos que muitas vezes o aluno já E é legal esqueceu. também, como você já tem experiência na área e já é professora, Sim. você vai alertá-lo, olha, isso aqui é importante você saber disso aqui, é importante você saber o histórico do paciente para não ter intercorrência depois. Exato. E se acontecer uma intercorrência, o que você vai fazer? A gente também traz essa parte de manejo da intercorrência, porque pode acontecer. Pode acontecer com todo mundo. Tipo né? assim, sei lá, alguém foi fazer um botox e aí pegou num vasinho e acaba ficando roxo. Exato. Ainda que é o mais básico. O hematoma é light, né? Mas assim, o que a gente orienta o paciente? Porque o paciente pode ficar desesperado, né? Então a gente orienta, né, o aluno durante os cursos de, olha, você vai manejar essa intercorrência desse jeito. A orientação que você vai dar, né, é essa. Então isso serve para hematoma, serve para obstrução vascular, né, para um quadro de isquemia. Então assim, a gente abrange tudo. É desde a anatomia, porque se você domina a anatomia, você tem, nossa, 80% de chance de ter menos intercorrência. Claro que a gente, entre, né, indivíduos, a gente pode ter variação anatômica, mas mais ou menos você tem que saber qual que é a artéria que tá passando ali na região que você vai trabalhar, qual que é o músculo, qual que é o plano, onde você vai injetar, o que você vai fazer. É super importante, Tem que saber. Então você só dá esse curso livre pra quem já é formado. Pra quem já é formado. Você dá uma olhada em tudo isso. Exatamente. Então assim, tem que vir com essa bagagem de formação, porque não adianta, por exemplo, se o aluno do primeiro semestre lá da graduação ainda nem viu as matérias básicas, ele quer iniciar. Eu entendo a vontade que a gente tem de começar a trabalhar, né? Mas é importante que tenha essa base, né, de matérias básicas da graduação primeiro, para depois a gente conseguir pensar em parte avançada, até para poder entender o que a gente vai estudar. E é importante você também travar esse aluno que ainda não tá preparado, não tá no momento. Não tá apto. Pra não sair fazendo. Exato. Já tem a né? dificuldade, né? Aquela questão de comprar o produto, né? Então, assim, o aluno ele tem assim, difícil acesso na maioria das vezes. Mas ainda que ele consiga, né? A gente também tem que ter recursos de, olha, não é o momento ainda, espera pra você se formar, pra você poder injetar, né? Isso é bem legal. E isso é importante, tem que ter esse manejo. Porque senão, quando você vê, né? A gente tá trabalhando em assuntos... com o ser humano, né? Exato. Assuntos que o aluno ainda não viu. Então, assim, se a gente falar, aquele músculo, ele não teve aula de anatomia ainda. Aquele tecido, ele não viu aquela aula ainda. Então, falta a base, né? Então, é importante ter essa base primeiro pra depois pensar em fazer outras coisas. Não, e é super importante você falar isso, você alerta até, né? Exato. Porque, assim, se não tiver estudado, não dá pra fazer esses cursos Não. livres. Porque a gente viu, né, o ano passado, não sei se você lembra daquele caso, a menina não era formada, não era biomédica nem nada. Exato. E fez... Era um botox, não, era um peeling, lembra? De fenol. Sim, não, ali não tinha nenhuma graduação por trás, né? O problema maior ali é a gente não ter uma formação, né? Então, assim, não tá, o indivíduo não estava apto para poder fazer aquele procedimento, porque não existia uma formação prévia. A gente até pode achar curso na internet, curso com alguém presencial, mas assim, se você não tem aquela base de saber o que você tá fazendo, né? Qual é a parte do rosto ou do corpo que você vai trabalhar, você, nossa, tem grande chance de ter intercorrência. Nossa, então, ela foi o pior, foi né? horrível, foi óbvio. A gente atendeu, a gente teve uma participação aqui da convidada da Ideli, que é a doutora Ideli, dermatologista. Ela falou assim, não quero ficar falando muito desse caso, mas assim, teve muita coisa errada ali. Teve, desde várias início, várias instâncias. Porque assim, aquela coisa, se fosse um profissional habilitado, tem o risco da intercorrência? Tem, todos nós temos o risco de ter alguma intercorrência. Mas ela até falou assim, que ela não poderia ter feito o peeling de fenol no mesmo momento em todo o rosto direto. Era pra ter fazer. E o manejo da intercorrência, né? Porque ainda que a intercorrência já se instalou, poderia ter sido evitada. Sim, ela mas não qual sabia que nem é o como, socorro né? que você presta pro seu paciente? E isso é importantíssimo, porque se acontecer alguma coisa, você tem que estar apto pra dar socorro. Qual que é o hospital que tem perto da sua clínica? Tem atendimento, né? Então, assim, o que você vai fazer? Você vai chamar pro SAMU? Dá tempo? Não dá tempo? Por isso que as pessoas têm que ficar, assim...
sabendo quem que tá atendendo. Exatamente. Então, assim, A formação, é sempre super importante saber qual é a sua formação. Busca qual que é a formação, né? Busca se tem conselho ativo, tá? Então, a pessoa tá se apresentando como biomédico, vai lá no site, procura. A pessoa tá se apresentando como farmacêutico, como dentista, como enfermeiro, né? Busca. Tem um número lá do teu órgão, é consulta pública. Sim, a gente consegue encontrar, digita o nome da pessoa que você acha, né? Então, se ela tá apta para trabalhar, ela tem que estar registrada no seu respectivo conselho. É isso que permite que a gente trabalhe com segurança, é o nosso conselho. E a gente também, né, como leigo, saber que tem profissional adequado para nos atender. Exatamente. Não vá pelo preço. Não vá pelo preço. Não vá pelo preço. Vai dar uma olhada no profissional e Exato. saber se ele realmente é apto pra fazer tudo aquilo. Porque, assim, a estética hoje avançou demais. Muita gente pode atender. Tá muito acessível e Tá isso é muito bom. acessível. Porque antigamente era uma coisa assim, mais pro paciente classe A. E eu fico muito contente de ver que todas as pessoas que têm as suas queixas consigam ter acesso, É né? verdade. Mas, se a gente vai muito no preço, assim, tá, o que tá sendo injetado? Por que tá tão barato assim? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Ela se formou em ela, aonde? ela não tem conta pra pagar, porque assim, se tá esse preço aqui, ela não pagou nem aluguel dela. Então, assim, pensa um pouquinho nisso. Que a gente vai chegar na conclusão de que, olha, tá esquisito. Ou ela não tá injetando, ou tá injetando alguma coisa hiperdiluída, ou não é o produto ideal, alguma coisa. Ou ela não é profissional. Não é Esse profissional. aqui é o pior, né? Exatamente. Pode estar se passando por um profissional que, na verdade, ela não é. Então, esse é um risco. Ai, muito legal conversar com você, Brenda. E ó, queria que você falasse aqui com o pessoal, pra quem tá iniciando, fazendo uma faculdade, né, de repente de biomedicina, e já pensa na estética. Sim. O que você pode aconselhar, ir pra uma área pra depois ir pra outra? Você pode falar pras pessoas? Perfeito. Então, gente, a minha dica, assim, número 1 é estudem. Parece clichê, parece óbvio, né? Mas uma coisa muito importante é a gente entender a anatomia para não ter intercorrência. É a gente aprender realmente a trabalhar com o injetável em si, com a tecnologia, mas também ter um trabalho humano, né? Não é só o dinheiro, não é só o atendimento, é um paciente, uma vida que tá deitada ali na maca, que tá buscando ali um atendimento bacana e confiando em você, né? Então, é muito importante se capacitar, porque as oportunidades elas vão surgir. Eu sei que quando a gente tá no início, a gente tem ânsia, né, de começar a trabalhar e tudo mais, mas é importante que a gente tenha capacidade para isso. Então, as oportunidades, o primeiro estágio, o primeiro emprego, o primeiro curso, isso vai surgir, né? Mas a gente tem que estar apto. Então, a gente tá pronto para iniciar essas etapas da vida, então isso é muito importante, tá? Com relação à migração de área, né, quer sair do laboratório, quer ir pra estética, quer mudar de uma área totalmente distinta e quer iniciar na biomedicina e ir pra estética, seja muito bem-vindo, né? Mas é importante a gente se capacitar antes, né? Então planeja como que vai ser essa virada de chave, né? Como que vai ser a sua introdução na área, né? O que você gosta de trabalhar também, né? Dentro da esfera da estética, isso é muito importante. E também é aquela coisa, né? A gente ir com cautela, respeitar a curva de aprendizagem, porque ninguém aprendeu a fazer tudo em um dia, em um curso, e fazendo uma vez. Respeite essa parte, né? E também invista sempre em conhecimento, que é uma coisa que ninguém tira da gente e a gente consegue aplicar ali para a segurança dos nossos pacientes. Acho que isso pode ser o mais importante que eu posso dizer para os meus alunos. Gente, mas é uma professora. É uma professora Esse nata. é o mais importante. Você sempre pensou em ser professora? Olha, eu gostava sempre de falar, de liderar, aquela coisa, mas assim, ainda quando eu iniciei, não tinha pensado como ser professora em sala de aula, né? Mas eu comecei ali no laboratório, né? Dentro da universidade, e isso, né? A gente foi falando. Foi natural, né? Foi natural. Porque é e muito aí natural a você gente explicar. Você explica muito bem. Ai, obrigada. Muito legal. É coisa de professora, a gente já começa a desembesta a falar em parões. Mas é muito legal. Obrigada por você ter vindo, Brenda. Adorei agradeço. mesmo saber tanta coisa. Foi um prazer estar aqui. Você realmente deu uma aula pra gente. Em pouco tempo aqui, 40 minutos, acho. Você Sim. ensinou muita coisa. E é bem pontinho legal. do iceberg, mas é pra gente trazer o conhecimento, né, e deixar ele mais popular, porque às vezes a gente fala com um termo muito técnico e ninguém entende nada, né? Então é importante. Foi bem gostoso, porque realmente deu pra entender tudo. Maravilha. Deu pra saber um pouco mais da sua trajetória, né, até agora. E o que você pode, né, ajudar as pessoas que estão começando. Exato. Muito legal. Não. Então eu vou deixar também o teu arroba aqui pra todo Por mundo, favor. né? Pra todo mundo conhecer melhor você. Então você tá na Afonso Smith. Na Afonso Schmidt, 119, sala 36.
Facinho ali em Santana. Facinho, a BG Clínica tá lá Eu aguardando. vou lá, hein? Ai, vou tô visitar te você, aguardando eu já. vou. Tem várias coisas, várias queixas Por aqui. favor. Vai ser um Adorei, prazer. Brenda. Muito Muito obrigada. Adorei pela de confiança verdade. e pela oportunidade. Ah, imagina, agradeço você ter vindo. Adorei mesmo conhecer você. Prazer. Tenho certeza que vai ser uma excelente profissional aqui da Zona Norte. Com E certeza. todo mundo precisa conhecer melhor você. Com certeza. Estou aqui agora pra colaborar. É isso aí. Obrigada. Gente, que delícia conversar com ela, né? Uma professora nata que pode te ajudar. Se você trabalha nessa área aí de estética, você pode aprender muito com a Brenda, hein? Fala com ela, então eu vou deixar aqui os contatos dela, a página dela. E eu tenho certeza que você vai também gostar de entender e ouvir esse episódio inteiro, que foi muito legal, né? Adorei. Prazer. Gostaram desse episódio, gente? Então, eu espero você nos próximos, que tem muita coisa boa para trazer para você, empresários, empreendedores aqui da nossa região, que eu tenho certeza que você também precisa saber um pouco mais de tudo que tem aqui na nossa região da Zona Norte de São Paulo. Obrigada, então até o próximo episódio.